Eles só queriam viver em paz, orar, cantar e ensinar seus filhos a confiar em Deus. Mas naquela aldeia, a fé deles se tornou motivo de ódio. Em uma manhã silenciosa, cercados por olhares frios e ameaças, uma família cristã foi forçada a deixar tudo para trás: casa, amigos, memórias, e seguir sem saber para onde ir. O caminho era árido, o medo era real, e cada passo parecia um teste para o coração. Mas foi ali, longe de tudo e de todos, que algo começou a acontecer. Algo que nenhum deles poderia explicar. Seja bem-vindo ao canal onde o milagre começa. Se inscreva agora no canal e aperte o sininho. Eu nunca pensei que crer em Jesus poderia custar tudo o que eu tinha. Meu nome é Abraham Tesfaye e eu venho de uma pequena aldeia nos arredores de Wolaita, no sul da Etiópia. Cresci vendo meu pai plantar tefe nas colinas e minha mãe preparar o injera ao cair da tarde. Nossa vida era simples, mas cheia de paz. Até o dia em que começamos a seguir o Evangelho. Tudo mudou quando abrimos as portas da nossa casa para os cultos da igreja evangélica local. No começo eram só alguns vizinhos, sentados no chão de barro, cantando baixinho para não chamar atenção. Mas a fé cresceu. E junto com ela veio a perseguição. Os anciãos da aldeia diziam que havíamos desrespeitado os costumes dos antepassados. Alguns nos chamavam de traidores, outros de amaldiçoados, mas nós só queríamos servir a Deus. Lembro como se fosse hoje do dia em que o líder da aldeia apareceu à nossa porta com 4 homens armados de paus. Ele gritou: "Se vocês continuarem com essas orações, não terão mais lugar entre nós." Minha mãe segurou a Bíblia contra o peito. Ela tremia, mas seus olhos estavam firmes. Meu pai respondeu com voz serena: "Podem tirar nossa casa, mas não podem tirar nossa fé." Naquela mesma tarde, fomos expulsos. Deixamos tudo para trás: a terra, o gado, as lembranças. Só levamos o que coube em uma carroça velha e o que carregávamos dentro do coração: nossa esperança em Deus. Enquanto caminhávamos pela estrada de terra, o sol queimava e o silêncio do deserto parecia zombar da nossa dor. Eu olhava para meus irmãos pequenos e me perguntava: será que Deus ainda está conosco? Mas foi exatamente naquele caminho de lágrimas que algo começou a mudar. Um sinal. Uma presença. Algo que nenhum de nós conseguiria explicar. E que transformaria o destino da nossa família para sempre. A estrada parecia não ter fim. O sol da Etiópia queimava nossas costas e a poeira subia dos nossos pés descalços como se tentasse nos engolir. Minha irmãzinha chorava de fome e minha mãe tentava acalmá-la com um cântico suave. Aquele mesmo hino que costumávamos cantar nas noites de culto. Mesmo no vale da sombra da morte, tu estás comigo. Mas naquele momento, até as palavras pareciam pesar. Meu pai caminhava na frente, segurando a corda da carroça. Seus olhos estavam fixos no horizonte, mas eu via. Ele lutava para não desabar. A cada passo, parecia mais difícil acreditar que havia propósito em tanta dor. Quando o sol começou a cair, paramos à beira de um riacho raso. A água era pouca e barrenta, mas para nós era o bastante. Ali ajoelhei e perguntei baixinho: "Senhor, se estamos te obedecendo, por que o caminho é tão doloroso?" Meu pai se aproximou, colocou a mão sobre meu ombro e disse: "Filho, às vezes Deus nos tira de um lugar para nos mostrar algo que só pode ser visto no deserto." Aquelas palavras ficaram gravadas no meu coração. Naquela noite, dormimos sob o céu aberto. As estrelas pareciam vigiar nosso sono. Mas algo aconteceu nas horas seguintes. Um som vindo da floresta, passos apressados, um estalo de galhos. Meu coração disparou. Alguém nos seguia. Meu pai se levantou rapidamente, pegou um pedaço de madeira e ficou em silêncio, observando a escuridão. De repente, vimos 2 homens surgindo das sombras. E o que eles disseram naquela noite mudaria o rumo da nossa jornada. Antes de continuar,
quero te perguntar algo. Você já passou por um momento em que tudo parecia desabar, mas lá no fundo, algo te dizia para continuar crendo? Escreve aqui nos comentários. Quero ler a sua história. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve no canal Onde o Milagre Começa. Porque aqui nós contamos histórias reais de fé, coragem e milagres que só Deus pode explicar. Os dois homens se aproximaram devagar. Um deles carregava uma lanterna de querosene, o outro um saco grande nas costas. Meu pai se colocou à frente da família, o rosto firme, mas os olhos atentos. "Quem são vocês?" Ele perguntou com a voz firme, embora o medo fosse visível. O homem mais velho respondeu com um tom calmo. "Não tenham medo. Vimos vocês passarem pela estrada e percebemos que estavam cansados. O Senhor nos mandou segui-los." Aquelas palavras soaram diferentes. "Como assim o Senhor nos mandou?" Eles se apresentaram. O mais velho chamava-se Tsegai e o mais jovem, Kebed. Disseram que vinham de uma vila a muitos quilômetros dali e que também faziam parte de uma pequena igreja evangélica. Naquela manhã, durante um tempo de oração, Tsegai contou ter sentido algo forte no coração. Uma voz dizendo para ir até a estrada principal e esperar. Ele não sabia por quê. Até nos ver caminhando. Meu pai ficou em silêncio por alguns instantes. Era como se o tempo tivesse parado. Então ele sorriu pela primeira vez desde que deixamos nossa aldeia. "Deus ouviu nossas orações", ele disse baixinho. Os dois homens nos ofereceram comida e abrigo por uma noite. Enquanto comíamos aquele pão simples e bebíamos água fresca, senti algo que há dias não sentia: paz. Durante a madrugada, o vento começou a soprar mais forte e o céu ficou coberto por nuvens escuras. Tsegai se levantou e orou conosco. Ele dizia: "Quando o inimigo tenta nos arrancar de onde estamos, é porque Deus está nos levando para um lugar maior." Aquelas palavras penetraram fundo na minha alma. Era como se, finalmente, Deus estivesse respondendo à minha pergunta à beira do riacho. Mas nós ainda não sabíamos que o verdadeiro propósito daquela caminhada estava prestes a ser revelado. O amanhecer seguinte traria o impossível, um acontecimento tão grandioso que até hoje, quando conto essa história, as pessoas se arrepiam e perguntam: como isso foi possível? E a verdade é que foi Deus. Somente Deus. Na manhã seguinte, o céu estava completamente coberto. Nuvens cinzentas anunciavam uma tempestade e o vento frio soprava forte nas montanhas. Tsegai nos disse que havia um caminho mais curto para chegar até a vila deles, mas era uma trilha difícil, cercada por penhascos e rios estreitos. Mesmo assim, decidimos seguir. Não tínhamos outra opção. Enquanto subíamos, o vento rugia entre as pedras e gotas de chuva começaram a cair. A carroça escorregava e meus irmãos choravam. Eu segurava firme a mão da minha mãe, que orava baixinho a cada passo. De repente ouvimos um estrondo. Um pedaço enorme da encosta começou a deslizar. Um deslizamento de terra. E estávamos bem no meio do caminho. A terra se abriu diante de nós e a carroça foi arrastada. Gritos, poeira, caos. Por um instante pensei que tudo estava perdido. Meu pai tentou segurar o animal, mas o chão cedeu debaixo dos seus pés. Eu vi quando ele desapareceu na fumaça de barro e pedra. Gritei seu nome, mas só o eco respondeu. Corri desesperado e Tsegai me segurou pelos ombros. "Não! Espere!" ele gritou. Fechamos os olhos e começamos a orar. Ali, no meio da chuva, com o chão tremendo, clamamos a Deus com toda a força que tínhamos. "Senhor, salva-nos. Mostra que Tu ainda estás conosco." Foram minutos que pareceram horas. E então, o som cessou. A chuva diminuiu. O vento parou. Quando abrimos os olhos, o impossível estava diante de nós. A carroça havia parado milagrosamente a poucos metros do penhasco. E meu pai estava de pé, coberto de lama, com os olhos marejados,
segurando nas mãos a Bíblia que havia caído com ele. Nenhum arranhão, nenhum ferimento. Era como se mãos invisíveis o tivessem amparado. Tsegaye caiu de joelhos e chorou. Minha mãe também. E eu? Eu só conseguia repetir: ele está vivo. Deus nos ouviu. Naquele momento entendi. Deus não nos havia abandonado. Ele só estava nos levando até o lugar onde o milagre começaria. A dor do deserto tinha virado testemunho. O que parecia o fim era, na verdade, o começo de algo divino. Depois daquele dia, nada mais foi o mesmo. Chegamos à vila de Tsegaye, ainda tremendo, com as roupas rasgadas e os olhos cheios de lágrimas. As pessoas vieram nos ajudar, ofereceram comida, roupa seca e abrigo. Mas, acima de tudo, queriam ouvir o que havia acontecido na estrada. Meu pai contou tudo. O deslizamento, a oração, o momento em que sentiu que uma força o segurava no ar. Alguns choravam, outros levantavam as mãos e glorificavam. E à medida que ele falava, era como se o Espírito Santo tomasse aquele lugar. Naquela mesma noite, a pequena igreja da vila ficou lotada. Homens, mulheres e crianças se reuniram para orar. Era como se o fogo da fé tivesse sido reacendido. Tsegaye disse com voz embargada: Deus trouxe vocês aqui não para fugirem, mas para testemunharem o poder dele. E foi exatamente o que aconteceu. A notícia se espalhou pelas aldeias vizinhas. Gente que antes zombava da fé começou a se perguntar: como aquele homem sobreviveu à queda? Alguns dos próprios moradores da nossa antiga aldeia vieram nos procurar dias depois, pedindo perdão e querendo conhecer o Deus que salvou minha família. A perseguição deu lugar à curiosidade. E a curiosidade se transformou em conversão. Hoje, quando volto àquele mesmo lugar onde fomos expulsos, já não há ódio. Há uma igreja ali, construída sobre o mesmo chão onde antes fomos rejeitados. E cada vez que o culto começa e as vozes se levantam em adoração, lembro da estrada, do vento, da chuva e do milagre. Entendi que Deus nunca desperdiça uma dor. Ele usa até as tempestades para nos conduzir ao nosso propósito. E quando menos esperamos, Ele nos mostra que o impossível é apenas o começo do que Ele pode fazer. O milagre que começou na estrada agora vive em cada pessoa que ouviu essa história. E até hoje, quando olho para o céu da Etiópia, sinto o mesmo vento soprar, o mesmo que um dia me fez entender. Quando tudo parece ruir, é porque Deus está prestes a erguer algo novo. Quando olho para tudo o que vivemos, percebo que Deus nunca nos abandona no meio do deserto. Ele não prometeu ausência de dor, mas prometeu presença constante. E foi exatamente isso que experimentamos. A presença de um Deus que transforma rejeição em testemunho, lágrima em renovo e dor em direção. Muitas vezes, queremos entender o porquê das provações. Mas Deus está mais interessado em nos mostrar o para quê. O para quê daquela estrada, da expulsão, da chuva e da terra desabando. Era fazer nascer fé onde antes havia medo. E sabe o que mais me marcou? Não foi o livramento em si, foi ver como o coração da minha família mudou, como a fé do meu pai inspirou uma vila inteira, como minha mãe, que chorava de medo, se tornou uma mulher que ora por outras famílias perseguidas até hoje. O impossível que vimos não foi apenas um milagre visível, foi a transformação invisível que aconteceu dentro de nós. Em Romanos 8:28 está escrito: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe? Há momentos em que essa promessa parece difícil de acreditar. Quando tudo dá errado, quando as portas se fecham, quando somos feridos por pessoas que amamos, é quase impossível olhar para o céu e dizer: Deus, eu sei que isso também está cooperando para o meu bem. Mas é exatamente nesses momentos que a fé verdadeira é provada. O apóstolo Paulo não disse algumas coisas cooperam. Ele disse todas as coisas, inclusive as perdas, as lágrimas e os desertos. Isso significa que o mesmo Deus que estava com você nos dias de alegria, também está contigo nas noites de silêncio,
quando você sente que ninguém te entende. Talvez hoje você esteja vivendo o seu próprio caminho de expulsão. Talvez esteja sendo rejeitado, incompreendido ou enfrentando algo que parece injusto. Mas e se esse caminho difícil não for o fim? E se for apenas a estrada pela qual Deus vai revelar o impossível, assim como fez com aquela família na Etiópia? Pergunte a si mesmo agora: será que eu tenho confiado em Deus apenas quando entendo o que Ele está fazendo? Ou sou capaz de continuar crendo, mesmo quando tudo parece estar desmoronando? A fé verdadeira não é aquela que só existe quando o milagre chega, mas a que permanece viva enquanto o milagre ainda está sendo formado. Porque no tempo certo, Deus sempre mostra que o que parecia dor era na verdade preparação. Ele nunca desperdiça uma lágrima, nunca erra um passo, e nunca abandona um coração que confia nele. Lembre-se, o mesmo Deus que sustentou aquela família na estrada da Etiópia também está sustentando você agora. Você não está só. Deus ainda está escrevendo o final da sua história. E quando ele termina, sempre há um milagre. Ore comigo agora. Senhor, Tu conheces cada coração que está ouvindo essa mensagem agora. Conheces o cansaço, as dúvidas, as feridas e os desertos pelos quais cada um tem passado. Pai, nós te pedimos, transforma a dor em propósito, a lágrima em força, o medo em fé. Que cada pessoa que escuta essas palavras sinta agora o teu abraço, esse amor que não abandona, que não se atrasa, que não falha. Ensina-nos a crer quando o caminho parece sem saída. Mostra-nos, Senhor, que mesmo nas tempestades, tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Renova a esperança, restaura os sonhos e reacende a fé. Em nome de Jesus. Amém. Se essa história tocou o seu coração, escreva nos comentários: Senhor, eu creio mesmo quando não vejo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal Onde o Milagre Começa, para que mais pessoas conheçam o poder de Deus através dessas histórias. E se você quer fortalecer ainda mais sua vida de oração, eu preparei com muito carinho o e-book 33 Orações para a Vida, um guia com palavras inspiradas em milagres reais. Ao adquirir o e-book, você também ajuda esse canal a transmitir fé e esperança a mais pessoas. O link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Baixe e deixe Deus falar com você em cada página. Que Deus te abençoe.